Fala galera, beleza? Hoje eu vim apresentar para vocês hoje alguns relatórios que eu utilizo aqui dentro da minha empresa, né? Relatório de tarefa, relatório de várias coisas. Olha o seguinte, aqui eu estou em uma das minhas automações, né? Notificação de lista de tarefas. Então ele pega o horário do horário 7, do cron 7 e o cron de 1 hora da tarde, beleza? Então você pode botar aqui, ó, seguinte, cron de diário a cada um dia de 1 hora da tarde, beleza? E ele vai rodar para você. Eu capturei as minhas tarefas, setei as minhas tarefas, filtrei as minhas tarefas por hoje, para hoje, né? Aqui eu não conseguiria filtrar as minhas tarefas corretamente, perfeito? Eu não tenho um filtro tão preciso aqui, nem tenho esse filtro de data, beleza? E aí, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz aqui? Juntei todas essas tarefas, né, para trazer um único item e apresentei para minha IA aqui, utilizando o seguinte prompt. Vocês podem até copiar, tirar um print e copiar. Você é um assistente e especializado em organizar e otimizar alguns fluxos de trabalho. Receberei uma lista de... Você receberá, né? Nesse caso, você receberá uma lista de tarefas em formato JSON contendo informações com o nome da tarefa, responsável, prioridade, status, data da entrega. Aí a estruturação das tarefas é a seguinte, é o responsável, o e-mail do responsável, aí vai ter a tarefa, nome da tarefa, prioridade, nível de prioridade, status, fase atual da tarefa, data de entrega no início e fim, lista da tarefa no Notion. Isso se repete em looping, ou seja, se eu tiver 10 atividades, ele vai ter o nome, o responsável, a prioridade, status, data de entrega. O que você deve fazer é organizar as tarefas por responsável, ou seja, ele vai agrupar as tarefas por responsáveis, né? Então, basicamente tem, digamos que seja 4 pessoas dentro da minha empresa. Então, ele vai pegar uma lista de tarefas só do Diogo, uma lista de tarefas do Francisco, uma lista de tarefas do Lucas, por exemplo, e aí vai. E aí ele tem o seguinte aqui, tem a lista de responsáveis, que é a questão da tarefa em si, né? Que seria tarefa, prioridade, status, data de entrega e links, né? Ok. Separar cada tarefa com a divisória de texto. Então eu organizei aqui dentro do meu prompt uma separação individual de cada tarefa. E aí, uma coisa que eu não vejo o pessoal falando muito também, é que a gente tem que dar dentro do prompt um exemplo. Um exemplo. Então, ó pessoal, aqui é o exemplo da minha mensagem. Aqui eu tenho uma tarefa que foi criada no dia tal, prioridade tal, status tal, data de entrega e link do Notion para o cara clicar e ir direto para o Notion, perfeito? E aqui é o responsável, o outro responsável aqui, né? Tem a tarefa, prioridades tal, status, data de entrega, link do Notion. Certifique-se que a mensagem final esteja clara e organizada para que os gerentes de projetos vejam todas as tarefas de todos os funcionários de forma estruturada. Então, é basicamente um resumão de tarefas diárias da equipe, né? Isso é muito bom para o seu gestor de projetos, para a pessoa que está trabalhando contigo, para você mesmo receber todos os dias as tarefas do Notion no WhatsApp. Por exemplo, eu automaticamente, assim que acordo, eu não vejo meu Notion. Eu vejo meu Notion 3 horas depois, por exemplo. Mas o meu WhatsApp eu posso ver. E eu posso verificar de forma imediata, caso tenha alguma atividade ali dentro do meu WhatsApp, diretamente na minha própria mensagem, na minha própria conversa comigo ou com outro contato que eu tenha que seja enviado essas mensagens aqui. E aí eu envio através da Evolution, né? Para quem não conhece, é o bloco da Evolution, da comunidade, né? A mensagem, né, o set da mensagem com a minha instância, com a minha URL, né, a minha URL na verdade é dentro da credencial, né, a minha mensagem, os meus números de telefone aqui que eu utilizo para poder receber essa notificação, perfeito? Então, essa é uma das ideias que você pode ter de relatórios diários das suas automações, das suas tarefas, projetos, gestão, que a gente está trabalhando aqui dentro desse modelo aqui, né, do end-to-end, ok? E aqui tem uma outra automação, que seria a automação de listas do Notion, né? E aqui o que é que ele faz? Basicamente eu tenho um assistente dentro do meu WhatsApp e eu faço o seguinte: bom dia, tudo bem?
ou posso falar assim, oi, beleza? E aí eu falo o seguinte, procure sobre o cliente Duo Contabilidade. É um cliente que eu tenho lá no Notion. E ele vai fazer o seguinte, vai abrir as cobranças, se tiver cobranças, ele vai lá e vai agrupar todas as cobranças. Então, se o cara me mandou 5 Pix, 10 Pix, 2 Pix, ele vai agrupar esses Pix aqui. Se não, ele vai dar um tempinho, vai limitar um, porque essas cobranças aqui vem uma lista de todas as cobranças, né? Limitar um, ok? E aí ele vai pegar a lista de cliente. Pegou a lista de cliente, ok, pegou a lista de cliente. Verificou todos os clientes que eu tenho no meu Notion, ok? Deu um tempo, verificou todos os projetos que eu tenho. Ou seja, eu basicamente utilizei e criei um assistente que eu faço uma pesquisa, por exemplo, digamos que eu pesquise do contabilidade, como eu falei para vocês. Eu vou encontrar se essa pessoa me fez cobranças e eu recebi essas cobranças, né? Se essa pessoa é o meu cliente ou não é a minha cliente, se eu tenho um projeto com esse nome ou não tenho esse projeto com esse nome, entendeu? Então, sim, é legal essa automação porque eu consigo pesquisar, de acordo com a quantidade de clientes que eu tenho, se esse cliente aí está disponível lá dentro do Notion. Ah, Diogo, mas para que serve isso? Eu sei os clientes que eu tenho. Você sabe agora. Mas, como empresa, 4 pessoas, 8 pessoas, 12 pessoas, o que um está fazendo na ponta da mesa, o outro não sabe. Então, essa automação serve para ser um assistente para vocês dentro da equipe, para poder entender quais atividades tem disponíveis desse cliente dentro do CRM, do sistema de vocês de gestão. Dá para a gente adicionar aqui ainda um bloco de Google Drive, por exemplo, para pesquisar dentro do Google Drive uma pasta que tenha deste cliente já para deixar disponível. Então a gente faz um resumão basicamente de todas as informações que tem desse cliente dentro do meu Notion. E a gente pode adicionar dentro do Google Drive e a gente pode adicionar mais um bloco aqui do Google Contacts. Então a gente pode identificar se esse cara é um contato pessoal, está salvo dentro da minha lista de contatos. Dá para pesquisar se eu tenho uma mensagem já criada com ele dentro do meu WhatsApp. Dá para fazer muitas coisas. Isso tudo para saber todas as informações que eu tenho desse cliente comigo, dentro do meu CRM, do meu Google Drive, de todos os lugares que eu trabalho. Se você trabalha com o ClickUp, pesquisando dentro do ClickUp é muito importante porque às vezes o cliente manda um acesso a você e você não lembra mais de onde está, onde esteve, para onde vai. Não lembra se você colocou de alguma forma dentro do CRM com uma mensagem diferente, mandou com outro nome lá dentro do Notion e ele consegue encontrar todos os projetos, clientes, cobranças que tem esse nome. Entendeu? Então, o resumo é isso: fazer a estruturação completa desse projeto aqui para poder utilizar a IA e ele fazer uma mensagem formatada já, justamente com o objetivo de fazer um resumão de tudo que a gente tem sobre essa empresa dentro do nosso negócio. Perfeito? Então, ó, a próxima ideia que a gente tem aqui são os relatórios financeiros. Diariamente, eu tenho a venda de landing pages e tem a venda de cursos. Então eu tenho duas automações, relatórios financeiros da empresa da Machine Web e os relatórios financeiros dos pedidos de cursos, ok? E aqui da Machine Web eu pego os relatórios, né? E aqui, ó, caso queira alterar o dia em que deseja ser feitos os relatórios. Aqui a gente faz um esquema para realizar relatórios mensal, quinzenal e semanal. Perfeito? Então estrutura um JSON para poder fazer a pesquisa mensal, quinzenal e semanal. Tem um cron diário. E aí isso otimiza pra caramba esses relatórios aqui, porque esse fluxo poderia ser gigante. Eu vejo a galera fazendo alguns fluxos que poderiam ser bem mais otimizados, fazendo um processo tão simples, alterando um bloco, mudando a percepção desse bloco ali, filtrando o bloco, dava para evitar vários blocos, e aqui a gente tenta fazer isso. Então imagine que a gente ia estruturar toda uma automação para o mensal, para o quinzenal, para o semanal. Então eu utilizei um bloco aqui, rapidinho, o ChatGPT pode nos ajudar com isso, mesmo que você não saiba, e a gente fazer um JavaScript para poder puxar esse tipo de relatório. E aqui eu pego todos os balanços financeiros que eu tenho dentro do meu Notion, formato todos os dados para IA, mando para IA e a IA fala o seguinte:
atue como especialista em contabilidade, especializado em automação de relatórios. E aí ele pega o quê? No final do array, você receberá uma variável chamada tipo de relatório. E aí, dependendo do array ali, do mensal, quinzenal ou semanal, ele vai avaliar e mandar nessa estrutura de relatórios. Todas as entradas, todas as saídas, total de entradas, total de saídas, meios de pagamento mais usado, a formatação da entrada, né? Então, dia, mês e ano, né? No caso, DD, MM e aqui YYYY, ok? E aqui tem o formato de saída, né? A resposta deve conter apenas o relatório sem explicações adicionais sobre o que foi gerado. Use emojis como está no exemplo, né? Então, aqui eu basicamente utilizo a captação dos dados de balanço, utilizo IA para formatação dessas mensagens, esse mini cálculo que a gente tem também de contagem total do balanço e envio a mensagem diariamente. E aqui, pessoal, uma outra automação que eu tenho também são os relatórios de vendas de pedidos dentro do WooCommerce. E olha que legal, eu poderia utilizar IA aqui, poderia, mas a gente tem até um vídeo aqui dentro do YouTube, justamente dentro do nosso canal, do porquê que eu não utilizei IA para isso aqui. Porque a gente tem 171 pedidos, ok? Setei todos os pedidos, filtrei todos os pedidos, e aqui é o filtro por quê? Por status completado e os valores eles não podem ser igual a zero, né? Já dá para dar uma reduzida no cálculo, né? Já fica 77 itens. E aqui o cálculo é o seguinte, a gente tem uma linha aqui, né? Mais de 300 itens de código aqui, né? 300 linhas de código. E aí eu fiz um Excel só para apresentar aqui para vocês, com vários dados simulados de como fica estruturado a questão dos relatórios. Imagine dentro da sua empresa, diariamente você receber um relatório, imagine uma pessoa só para fazer isso. Total de compras, quais os pedidos e qual a quantidade de vendas de qual curso foi, do que é que vendeu, do que é que fez, do que é que não fez, quantas vendas teve hoje, quais produtos foram mais vendidos hoje, todos os produtos foram vendidos hoje e o top produtos hoje. Então tem tudo isso. Aqui também tem total de vendas nos últimos 3 dias, todos os produtos vendidos nos últimos 3 dias e o top 3 produtos mais vendidos. Aí tem a sequência, né? 7 dias, 15 dias, 30 dias, aqui um mês, aqui também mês passado, aqui tem dos últimos 3 meses, no caso, aqui tem nos últimos 6 meses, nos últimos um ano, aqui neste caso é todo o tempo, né? Lifetime aqui desde o início. Então, tem relatórios pra caramba aqui, né? Imagina você receber uma mensagem formatada em resumo, né? A gente não utiliza a lista completa de todos os pedidos aqui, obviamente. Mas os valores que a gente recebeu mensalmente, trimestralmente, falando, nos últimos 2 anos, um ano, o ano passado, mês atual. É muito bom receber esses relatórios para a gente ter uma ideia geral de como é que está a tua empresa. Se você não faz isso, coloca uma automação para fazer. Perfeito? Então, essa automação aqui me dá a liberdade de evitar com que eu precise e tenha a necessidade de adicionar uma pessoa a mais nesse processo de gestão. Eu já estou automatizando essa atualização de mensagens em relação às tarefas. Então, minha equipe já recebe essas atualizações dessas tarefas. Já tem uma atualização em relação aos relatórios financeiros. Eu estou sempre a par de tudo que está acontecendo no financeiro. Eu já recebo um resumo, eu não preciso ler todos esses dados, né? A questão é que a gente trabalha com muitas informações todos os dias. É tarefa, é financeiro. Agora, essa questão aqui, quando a gente trabalha com relatórios e resumos diários, a gente vê o resumo, a gente não vê em massa todo esse conteúdo. É muita informação para a gente poder acumular, entender, processar. Isso aí é cansativo. Você, além de perder tempo, além de você perder o juízo, perder tudo isso, é cansativo pra caramba, né? Então não faz sentido a gente não utilizar automação para essas coisas, usar IA para essas coisas. É um sistema muito técnico. Eu uso IA para poder formatar uma mensagem que fique interessante, mas nem IA talvez eu precisaria, como eu não utilizei aqui, para fazer os relatórios
de automação aqui do financeiro, mas aqui tem outros tipos de cálculo que eu utilizo, né? Eu queria saber quais são os métodos de pagamento mais usados, aí eu queria correlacionar com outras coisas, então dentro do prompt eu adicionei esse sistema. Essa lista de procurar clientes aqui me ajudou pra caramba em alguns processos em que eu faço a pesquisa daquele cliente para saber quais informações a gente tem disponível, ver se a gente precisa de mais alguma informação e onde é que tá essas informações. E essa atividade aqui de pesquisar, né, na verdade receber diariamente as tarefas lá no WhatsApp, me ajuda bastante para eu direcionar todas as pessoas que trabalham comigo, quais as tarefas têm que ser executadas por prioridade. Então, imagina que a gente poderia adicionar aqui uma probabilidade de eu só adicionar ali o título da tarefa e ele que pontuar para a gente as prioridades. Então, já poderia ser um ponto de melhoria, né? Eu estava com uma estrutura de automação funcionando recentemente, que era a seguinte: a gente pegava uma automação como essa, e adaptava para que ele lesse a lista de tarefas e organizasse em sequência os horários que a gente deveria executar cada tarefa. Então, das 6 horas da noite, por exemplo, até 9 horas da noite eu queria trabalhar. Eu ia ver quais as tarefas eu tinha e ele organizava por prioridade. P1, P2, P3, P4, organizava a sequência dos horários. Então, 6 horas da manhã, não, 6 horas da noite, até 7 horas da noite fazia uma atividade, de 7 às 8, de 8 às 9. Então funcionava muito bem para mim, era legal e eu estava utilizando tudo isso para isso, algumas atividades, mas a API do tudo isso não é muito boa também. Então eu comecei a utilizar o N8N para isso e eu vou fazer essas adaptações, essas automações, até posso trazer para vocês. Então, pessoal, tem muitas dessas automações lá dentro do nosso curso Machine Web Makers. É para pessoas que realmente querem construir as suas próprias ideias, pessoas que querem automatizar seus processos e a sua gestão. Processo e gestão. Processo e gestão. Perfeito? Então é isso. Qualquer dúvida, fala comigo. Tamo junto.